sejam bem-vindos ao canal Professor Conte a Sua História. Eu sou a professora Josi e hoje o meu entrevistado é o professor Marcelo. Olá, professor Marcelo. Olá, Josi, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Conte a sua história. Quem é o professor Marcelo? Bom, minha história é um pouco comprida, um pouco não, muito comprida, né? E tem vários para chegar no professor, teve um caminho muito longo, curioso, né? Curioso. A minha primeira formação, ela é teológica, né? Eu sou teólogo de formação, a minha primeira formação é teológica. Eu tenho uma pós-graduação em Novo Testamento. E a primeira vez que eu me vi como professor foi lecionando nessa universidade em que eu me formei em teologia. Eu fiquei bem encantado com esse lugar da sala de aula, do ensino, e aí eu fui cursar a pedagogia. Aí eu fiz o curso de pedagogia, fiz uma especialização na USP em docência em meio fechado e comecei a lecionar em sistemas prisionais para pessoas que estavam privadas da sua liberdade. Mas anteriormente eu também já tinha uma vivência em sala de aula em comunidades terapêuticas, porque eu sou técnico em dependência química. Como técnico em dependência química, parte do programa de recuperação era lecionar, era ensinar, né? Princípios da dependência, princípios da recaída, princípios da recuperação, e isso envolvia também muito a sala de aula, muito a questão didática, muito preparo de aula, né? Também eu me via nessa função de professor nesse ambiente. Mas oficialmente mesmo foi após eu ter feito a pedagogia. Então, na minha carreira acadêmica, eu inicio com a teologia, me formo em teologia, faço uma pós-graduação em teologia, dou aula nessa área, eu migro para a pedagogia, me formo em pedagogia, faço uma pós-graduação e dou aula nessa área também, mas eu já tinha anteriormente, como técnico em dependência química, dado muitas aulas no ambiente de comunidade terapêutica. Eu também sou terapeuta comunitário, e a questão da terapia comunitária, que eu também sou formado, também exige uma questão didática, né? Do ouvido, da aprendizagem, do significado da aprendizagem. Então, academicamente, essas são as minhas habilidades, as minhas habilitações, né? Mas, para além disso, que eu acho que também tem muito a ver, que compõe a minha vida como professor, eu sou, entre as coisas que também me dão muito prazer, para além da sala de aula, eu tenho a corrida, eu sou maratonista, e isso é uma coisa que me ensina muito. Tem uma experiência que eu estou vivendo, que eu vivi recentemente, que é ser avô. Eu sou avô, tenho 2 netinhas e 1 netinho, e agora uma das coisas que mais eu gosto de fazer e aprender é com o meu casamento, né? Estou recém-casado, tenho 2 anos de casado, 2 anos. Hoje eu faço 760 dias de que eu conheço a minha esposa, e esse aprendizado também, ele é muito significativo para toda a atividade de ensino, né? Porque, como o próprio Freire falava, nenhum ensino, nenhum aprendizado é aprendizado até que seja significativo, né? Você pode ter conteúdo, ser conteudista, mas significado faz toda a diferença no aprendizado. Então, eu venho aprendendo muito com a vida, né? Nos bancos da academia, nas salas de aula pelas quais eu passei, mas eu vejo, sempre falo quando eu tenho oportunidade, que essa experiência extra sala de aula, de vivências, elas ensinam e dão um significado muito importante para toda a bagagem que você vai, quando você vai lecionar, né? Então, você pega, ter aula com um professor que tem uma vivência, seja ela qual for, né? Pode ir independente de classe social, né? Porque, tem vivências que são próprias de quem tem mais recursos financeiros, de viagem que faz. Esse enriquecer da sala de aula, do conhecimento prévio, é muito importante para tornar o aprendizado significativo. Hoje, eu exerço uma função, eu sou gerente de um SAICA, que é um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. O que me compõe como professor? Por que eu acho que eu sou professor? Eu acho que eu sou professor porque eu tenho toda essa bagagem, mas muito mais do que isso, eu sei me significar com a vida que eu tenho vivido. Eu tenho aprendizado em cada momento da minha vida.
E esse momento da minha vida, por ser um momento feliz, tem me ensinado muito, sabe? Então, digo sempre isso para minha companheira, para minha parceira, que experimentar essas sensações aos 50 anos de situações que eu não imaginaria que estaria vivendo, faz ainda mais força, dá mais autenticidade para tudo aquilo que eu vou ensinar para quem quer que seja, sabe? Essa vivência, assim. Eu acredito muito naquilo que Freire falava, que a aprendizagem tem que ser significativa, né? É diferente você aprender com um livro a respeito do mar. É muito diferente você aprender a respeito do mar através de um marinheiro que vivenciou, que sentiu o cheiro da brisa do mar, que viu a onda bater, que teve que amarrar alguma coisa, que passou alguma dificuldade naquela navegação. Então, eu acho que a aprendizagem significativa faz com que os professores sejam, de fato, alguém que faça que a gente querer ouvir, sabe? Então, eu tento ser esse professor, sabe, Josi? Eu tento ser esse professor. Seja na academia, quando eu dava aula na teologia, seja quando eu dava aula para séries iniciais, ou quando eu falava a pessoas que estavam tentando se recuperar do uso de drogas, seja hoje no meu trabalho com as crianças, eu sempre tento dar significado, sabe? Exemplo daquilo que eu vivi, ou mais próximo daquilo que eu posso ter tido de experiência. É interessante isso que você falou sobre o Freire, aprendizagem significativa. Tanto a criança quanto a adulta, adolescente, ela só aprende se aquilo for significativo para ela. Se não for, não aprende. Não faz sentido. Eu tive uma experiência, Josi, que eu fui técnico de MSE, Serviço de Medida Socioeducativa, que são egressos da Fundação Casa, né? Adolescentes que cometeram ato infracional que é análogo a crimes, né? Que é análogo a crime. Então, eu fui técnico durante muito tempo, durante acho que uns 3, 4 anos, eu fui técnico pedagogo de um serviço de medida socioeducativa. E é incrível quando você tenta ensinar para essa população, para esse egresso da Fundação Casa, algum conceito, seja ele algum conceito social, algum conceito matemático, alguma coisa que está muito voltada à questão didática dos livros, não faz um mínimo sentido para ele. Mas quando você consegue conectar o conhecimento prévio que ele traz das ruas, sem juízo de valor, falando, tipo, por exemplo, você quer falar de poesia, então, dificilmente ele vai ouvir Fernando Pessoa, mas ele vai ouvir tranquilamente Racionais MC. E se você relacionar aquilo como poesia, dizer que aquilo tem poesia, se você tentar fazer cálculos matemáticos muito elaborados para alguém que não tem interesse, mas se você falar que eram os mesmos cálculos que ele fazia para a divisão de algum ganho ilícito, faz sentido. E sem juízo de valor, falando de aprendizagem. Não estou glamorizando o crime. O que eu estou dizendo é que para qualquer ser humano, a questão do significado é o que faz querer aprender, sabe? É o que faz querer ter aquele conhecimento. Para que me serve esse conhecimento, né? Por que esse conhecimento é atrativo para a minha vida? Então, eu acho que na nossa função... Eu estava agora há pouco falando com a minha esposa, né? Porque a nossa cultura, principalmente a nacional, ela tem uma questão muito forte com as profissões de importância, com o poder de ganho de dinheiro. Uma profissão importante é aquela que consegue, de alguma forma, arrecadar mais dinheiro. Essas são as profissões mais importantes. E eu estava dizendo para ela assim, é um desperdício não darem atenção aos pedagogos, ao que os professores têm a falar, porque eles não são reconhecidos como alguém, como uma classe que tem que ganhar reconhecimento e recurso financeiro. Porque se isso fosse da altura de um engenheiro, de um médico, esse universo do conhecimento, ele é a base de tudo, sabe? Ele é a base de tudo. Então, assim, é muito para nós, né? Eu acho que você compartilha dessa questão de preocupação das pessoas olharem para a nossa profissão como uma profissão de segunda mão. E isso é muito dolorido, porque é a base de todas as outras profissões, sabe? E quando o professor se vê valorizado, seja por alguém que reconhece que aquilo que você falou para ele fez sentido,
sabe? Fez sentido na vida dele. Todo mundo tem na vida um professor que transformou uma matéria chata em algo muito atrativo. E muitas vezes muda a história daquela pessoa em relação à educação, né? Transforma. Então, eu vejo que o professor, ele antes de tudo, é um transformador de realidade, sabe? Tem uma história que eu lembro, eu lecionava numa faculdade que era particular. Tinha os professores doutores, os professores mestres e os professores graduados. E houve uma reunião com o reitor e solicitando que tivesse um aumento de hora a aula, né? E aí o reitor disse, não, a gente não tem condição, nesse semestre, não temos condição de aumentar a hora a aula. E saiu da sala. E aí um professor doutor falou para mim assim, se ele pode pagar só aula de 90, é só aula de 90 que eu vou dar. Aí eu olhei para a cara dele e disse assim, eu tô dando aula de 200. Porque não tem a ver com isso, tem a ver com o que você quer ensinar, sabe? A marca que você quer deixar. Aquilo que você quer, assim, deixar, né? Tipo assim, encontrar com uma pessoa e dizer assim, pô, eu lembro de uma coisa que você falou, eu lembro de um conceito, aquilo mudou o meu jeito de pensar, e eu acho que na nossa situação como país, como nação, na construção do país que a gente está fazendo, eu acho que precisa de pessoas que tenham esse ideal, sabe? De esclarecimento das pessoas, das mentes. Não é partidarismo, mas que tem a possibilidade de colocar as pessoas a um pensamento. Eu penso muito assim. Eu sou professora não por falta de opção. Eu sou professora porque eu decidi ser professora. Eu não fico decepcionada, mas eu fico assim um pouco triste com a nossa situação, pela desvalorização, tanto por parte de quem deveria valorizar, e tanto pela parte da sociedade, né, Marcelo? Porque sim, às vezes fala assim, eu já passei no médico e o médico falou, você faz o que mesmo? Aí eu falei, eu sou professora. Ele falou, nossa, coitadinha de você. Eu virei para ele e falei assim, não sou coitadinha. Para você ser médico, você passou pelo professor. Então eu não me sinto coitadinha. Tem uma história que é muito engraçada, que é assim, conversando com uma pessoa, batendo um papo assim, como eu tô falando com você, aí tinha um pai assim, ouvindo, né? Aí no final da conversa, assim, a gente tava fazendo uma internação, assim, sabe? Aí ele disse assim, já falei pra esse aí, já não deu nada na vida, pelo menos vai ser professor que desse aí. É a nossa classe, sabe? Mas eu acho que não, tipo, muito pelo contrário, não é algo para a gente desanimar, é muito pelo contrário, sabe? A gente tem que militar mesmo a questão do ensino, sabe? Recentemente, tem uma neta de 5 anos, minha netinha, ela foi à escola pela primeira vez esse ano, né? A gente mora longe e tudo mais e tal, e aí ela falou assim, aí terminada a primeira aula dela, assim, ela me fez uma ligação de vídeo, e até tem até registrado, tem uma ligação de vídeo, falou assim, vovô, agora só falta comprar um monte de livro igual o seu, para eu ser professor igual você, assim, sabe? Então, é uma referência, assim, sabe? Uma referência. E um dia a gente vai fazer sentido, um dia a educação vai ter mais lugar que as armas, né? A gente faz essa luta utópica, mas não é tão utópica assim, porque o bem há de prevalecer, né? Eu acho que a educação há de prevalecer. Com certeza irá prevalecer. Mas, Marcelo, futuramente irá faltar professor, porque o jovem, ele não quer ser professor. Sim. Você chega numa sala de 50 alunos, eu dava aula no ensino médio, ninguém queria ser professor. E ainda perguntava assim, professora, por que a senhora escolheu essa profissão? Nossa, ganha pouco, os alunos querem fazer o que quer, não obedece, não quer aprender. Eu falei, olha, eu escolhi e eu amo ser professora. Na verdade, eu amo mesmo ser professora. Mas tem toda essa desvalorização. Mas nós vamos resistir. Eu tenho duas explicações que eu sempre tenho que dar, sabe, Josi? Duas explicações. Uma explicação que eu tenho que sempre dar é porque escolhi ser professor. A outra é porque eu sou cristão. É duas coisas que eu sempre tenho que... Não, você é tão inteligente, por que você foi ser professor? Nossa, mas por que você é cristão? Não, assim, essas coisas, quando são mal explicadas, Josi, elas causam um mal-estar terrível, assim, sabe? De gente, tipo, com muito receio, pé atrás, porque fazem um senso comum a respeito da gente que escolheu lecionar, que é, tipo, a gente se constrange, muitas vezes a gente se constrange, né?
Já fizeram essa pergunta para você? Você não trabalha, só dá aula? Eu tenho um irmão que é muito espirituoso, assim, muito brincalhão, né? Agora ele tá menos, mas ele é muito brincalhão. Ele dizia assim, ó, ele me chama, eu me chama de Celo, né? Eu sou o mais velho, mas ele me chama de Celo. Ele dizia assim, se amanhã inaugurar um curso que não dá dinheiro e cuida de pobre, amanhã o Celo tá matriculado. Eu não sei, sabe, ô Josi, eu acho que é o seguinte, algumas profissões, quando o vocacional, não tem um vocacional, assim, sabe, elas ficam sempre a desejar, assim, sabe, porque, tipo, eu acho que tem profissões e situações na vida da gente que não é a gente que escolhe, são elas que nos escolhem, sabe, assim, eu tenho para mim que esse lance da educação, ela não foi eu quem escolheu, sabe? Tipo assim, foi alguma coisa que por mais que eu tente, tipo, não estar tão ligado, atrelado a isso, eu sempre acabo em alguma coisa, tipo, da educação, sabe? Então, ligada à educação, sabe? Com gente que está sendo educada. Então, eu vejo isso muito de perto, assim, sabe? Eu não estou perto da minha neta, por exemplo, e um dos meus sofrimentos é não estar participando ativamente no letramento dela, sabe? Então, porque é minha muita vontade de participar desse processo, assim, né? Ela esteve comigo no final de semana e vendo ela juntar, é maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Tipo, você vê uma pessoa, porque é um código que você vai carregar pro resto da sua vida e vai fazer, dependendo de como você faça, a sua leitura de mundo. É como você vai ver o mundo, não é diferente. Isso é uma coisa muito maravilhosa, né? Poucas profissões têm essa oportunidade de abrir esse conhecimento, né? De escolha, né? A partir dali você pode escolher outros universos, né? Então isso eu acho bem importante, sabe? Eu gosto muito de pensar a educação assim. Estava tão maravilhada quando eu era professora alfabetizadora que a criança, você vê a evolução. Você dá aula no ensino médio, você não vê evolução nenhuma. Sim. Vai dar aula no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, para você ver. O início do ano, as crianças estão de uma maneira. Quando chega 2, 3 meses após as aulas, as crianças já estão todas tagarelando, lindo, é tão lindo aquilo. Eu ficava maravilhada, e fico ainda, né? Eu estou diante de uma outra situação também, que eu não tinha ainda passado ainda, que eu tenho o meu enteado, é muito tecnológico, e como essas questões de conteudista, fazem pouco sentido para o interesse dele, sabe? E as matérias, às vezes, são desafiadoras, são interessantes, o material didático muito bem elaborado, mas essa geração que está aqui agora, ela tem um desafio muito grande, sabe? De atenção, né? Porque a gente pegava ali, por exemplo, no meu tempo, pegar um livro didático e folhear ele antes de chegar na matéria para ver as próximas figuras que tinha, é uma coisa maravilhosa, né? Isso não faz nenhum sentido na tecnologia de hoje, com as crianças de hoje, né? Com os adolescentes de hoje. A linguagem que a gente falava, as poucas coisas que a gente falava, diferente dos professores, era facilmente codificadas por eles, decodificada por eles. Hoje em dia, existe um outro vocabulário dessa geração, sabe? A maneira com a qual o meu enteado hoje estuda é totalmente diferente das gerações anteriores, e eu acho que vai ser ainda mais para as futuras, né? Nós somos uma geração dos 15 segundos do Instagram, né? Então, manter o desafio de um professor, manter 45 minutos a atenção de uma criança com todos os sentidos aguçados em uma matéria é muito grande. Porque nós, que já temos uma maturidade, é difícil para nós mantermos uma conversa durante um período mais longo sem olhar no celular. Imagina esse adolescente, essa criança que está em formação e muitas vezes não fazendo nenhum sentido aquilo que está sendo apresentado para ele como matéria, né? Sabe, Marcelo, que os professores hoje eles têm que se atentar a não falar muito e sim deixar o aluno falar. Uhum. Porque quando você fala demais, você percebe que ninguém presta atenção. O professor falar 5 minutos, dá a oportunidade para os alunos falar, aí a aula vai render melhor do que o professor ficar lá na frente falando, e aquilo não está fazendo sentido nenhum para a turma. Então é melhor o professor elaborar a aula dele,
com interação entre os próprios estudantes. Porque assim, sabe o que eu vejo? Assim, como eu te disse, eu já passei os 50, né? E aí eu não sei se eu já estou na crise do saudosismo, mas eu fico olhando para algumas situações e me assustando, assim, tá? Porque, por exemplo, na minha geração, ou nas gerações passadas, as que eu acompanhei até há pouco tempo, o que acontecia? Você sabia quem eram os ícones dessa juventude? Assim, eu tive numa feira ontem aqui no AMB, acompanhando os jovens lá do abrigo onde eu sou gerente, e os jovens estavam olhando para umas pessoas completamente encantados porque eles eram ícones de alguma coisa que eu não tinha a mínima ideia de quem eles eram. É um universo totalmente paralelo aos dos pais dos professores. Antigamente, os canais abertos era o que ditava quem ia ser os ídolos da juventude. Hoje em dia, há uma variedade de canais de entrada para a formação desses ídolos que a gente não tem ideia do que eles estão falando. A gente não sabe qual que é a posição política de vida da maioria dos ídolos que para quem a gente está querendo ensinar. Então, esse é um outro desafio da educação também, né? Como é que você dá conta, com tudo isso que você faz na sua vida, de se antenar a todos esses novos personagens, assim, sabe? Tinha uma tribuna de uns 500 computadores e os meninos jogando. E em cima tinha um palco. Subiu no palco uma pessoa, um jovem de uns 25 anos, normal, vestido de camiseta, normal, subiu discretamente e foi arrumar o computador onde daqui 3 horas ele ia jogar alguma coisa. Esses jovens, quando viram que ele estava lá, todos pararam de jogar e começaram a aplaudir, chamar. Eu não fazia ideia de quem ele era. Então, assim, essa conexão, sabe, Josi, que eu acho que a educação tem que se preocupar em fazer. Porque não é só passar o conteúdo, né? Se você não tiver uma comunicação com esse universo, você não vai conseguir alcançar o coração dos seus alunos, né? Eu acho que isso é um grande desafio e os professores têm que ter um trabalho extra, né? Essa nova metodologia, na verdade. Agora nós vamos falar sobre o abrigo que você trabalha, que você é gerente. Como funciona um abrigo para crianças e adolescentes? O nome, né, é SAICA, né? A nomenclatura, a sigla é SAICA, que é um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Então, o que acontece? Via de regra, Josi, havia um senso comum, e ainda existe, de que chamar esses lugares de orfanato, né? Isso para quem trabalha em SAICA, é um sacrilégio, porque os orfanatos foram extintos, né? Porque a questão, o próprio nome já tá denunciando, que eram crianças que não tinham nem pai nem mãe, eram órfãos, e então se juntavam todos esses órfãos em um local, e esse local chamava orfanato, e eles eram gerados e geridos por organizações humanitárias, por Santa Casas, por irmandades religiosas. E tá pensando, tipo, na década de 50, de 40, que a questão da sexualidade era muito reprimida. Então, tipo assim, uma filha engravidar fora do casamento, isso era um absurdo. Então, o que normalmente se fazia? Esses conventos, essas ordens religiosas, elas tinham o que chamavam aquilo que era a roda da vergonha, ou a roda dos órfãos, a roda dos desvalidos. Essa família que tinha ali um filho indesejável, um bastardo, ou um filho fora do casamento, pegava essa criança, colocava na roda, girava, entrava-se para dentro dessa Santa Casa, e essa criança ia passar a ser criada por essa ordem religiosa, por essa irmandade. E isso era uma crescente, isso era uma constante. Pouco havia a cultura da adoção, por exemplo. O que se tinha muito nessa época, historicamente, resumidamente, era o que? Famílias que, de alguma forma, queriam um trabalhador doméstico. Algumas famílias iam a esses lugares buscar uma criança para criar, mas com uma finalidade de trabalhos domésticos. A rigidez no trato com essas crianças no orfanato era muito dura, sempre foi muito dura. Daí o senso comum e a imensidão de filmes que narram, né, esses abusos que as crianças sofriam nesses orfanatos. Há exemplo, né? Tomando como exemplo o que foi o manicômio, também houve a partir da década de 80,
90, houve um trabalho para que esses lugares não existissem mais. E começou a se fazer o quê? Chegou o que é hoje, que é o SAICA, né? Então, o modelo de SAICA, que é um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Então, de 0 a 17 anos e 11 meses, essas crianças podem ficar dentro desse abrigo, dentro desse SAICA, dentro desse espaço. Esse espaço, Josi, tem que ser, porque é o mais parecido com uma casa possível. Então, o número máximo de crianças que podem receber são 15 crianças. 15 crianças podem morar nessa casa, sendo que essas 15 crianças vão ser cuidadas por uma equipe técnica que é composta por um psicólogo, por um assistente social e por um pedagogo. Tem plantões de 12 por 36, que seriam os orientadores socioeducativos. Então, cada plantão são 5 pessoas. Esse SAICA pode receber tanto meninos quanto meninas. E também trans. A gente já recebeu trans, e independente de 0 a 17 anos, independente da questão sexual. O que acontece nesse espaço, né? Nesse espaço, ele tem que sentir que ali é uma casa, que é uma residência. Então, não tem aqueles grandes galpões com beliches intermináveis. Ele tem um espaço dele, ele tem um guarda-roupa dele, ele tem as roupas dele, que são diferentes das roupas do outro. Não tem uniforme, a não ser da escola. Não tem... a individualidade é muito respeitada. Tanto que, quando ele entra, ele começa a ser desenvolvido um PIA, que é um plano individual de atendimento. Então, cada criança tem um plano individual de atendimento, que deve ser o quê? De atender as questões de saúde, as questões escolares, as questões de acesso a todo o serviço social de direito que eles tenham. Então, basicamente, a formação do SAICA é essa composição, entendeu? É assim que se compõe o SAICA. Então, a minha função lá, como gerente, é organizar esse serviço. Como assim organizar? Então, toda a parte burocrática, como o RH, comprar a roupa das crianças, comprar a alimentação, garantir que eles estejam na escola, falar com a equipe técnica a respeito das demandas psicológicas, das demandas escolares, das demandas de acesso aos direitos, treinar e a observar todos os orientadores no trato com as crianças, estar em constante comunicação com eles, do pequeno ao grande, lidar com as questões dos conflitos, né, que ocorrem entre eles, mesmo entre eles e os orientadores. A função do gerente é gerenciar essa casa, né, gerenciar esse serviço funcionando de forma adequada. Essas crianças, elas recebem visitas? Sim, o ECA prevê que esse acolhimento ele tem que ser extraordinário, excepcional, e tem que ser de muita brevidade. Então, ele entende que o acolhimento é um mal necessário. Não que lá seja ruim, lá é muito bom. Na maioria das vezes é muito melhor de onde que ele estava. Mas tem que ser o último do último é o acolhimento. Como que ocorre esse acolhimento, né? Então, através de uma denúncia, ou a escola, ou a saúde, a UBS, ou um vizinho denuncia no Disque 100, o conselho tutelar vai até lá, faz uma verificação se de fato algum dos direitos dessa criança previsto no ECA está sendo violado. Se está sendo violado, ele faz a indicação de um acolhimento. Ele faz um pedido. Esse pedido ele pega a criança, leva para o SAICA e já faz um pedido para a juíza manter acolhida aquela criança, falando qual o motivo daquele acolhimento, por que ela acha que aquela criança tem que ser acolhida. A juíza mantém um acolhimento ou não, mas na maioria das vezes confia no conselho e mantém o acolhimento. E esse acolhimento, a equipe técnica do SAICA, que são esses profissionais que eu te falei, a psicóloga, a ciência social, a pedagoga, já iniciam um contato com a família, da onde essa criança foi retirada, para que ela receba a orientação do que é minimamente necessário para que eles se organizem para receber de volta a criança. Então, todo o nosso trabalho não é para que essa criança vá para adoção, é para que ela retorne ao seio
familiar com as questões que a levaram para lá estejam organizadas. Então, a assistência social vai falar assim, ó, você tem que ter acesso ao Bolsa Família ou o novo programa do governo, você tem que estar, se você tem problema de drogadição, você tem que participar de uma reunião no CAPS, você tem, não é permitido pela nossa legislação, porque é um crime, você agredir ou castigar fisicamente essa criança. A gente faz uma educação dessa criança e vai mandando os relatórios para a vara que nos assiste. As técnicas da vara, que também são pedagogas, assistente social e psicólogas, marcam uma audiência com a juíza e nós levamos a evolução daquela família ou não. Se aquela família evolui e tem um parecer favorável do SAICA, da nossa equipe, em concordância com a equipe do fórum, a juíza pergunta para nós e para a defensoria pública, para os promotores, se concorda que aquela criança deve voltar para casa. Havendo concordância unânime, ela retorna para casa. O SAICA ainda fica responsável em observar essa família durante 6 meses. Então, nosso trabalho bem feito é quando aquela criança é acolhida por algum motivo e a gente consegue organizar minimamente aquela família para retorno à casa. Caso isso não ocorra, essa criança é destituída do poder familiar. E aí ela entra para adoção. Existe uma lista, né? Um trabalho que é feito dos candidatos à adoção, e aí aquela criança que foi destituída faz um período de aproximação e possivelmente ela pode ser adotada. Seria assim, a criança foi, os pais continuaram a ter o mesmo comportamento de antes. Aí essa criança retorna para o SAICA e aí os pais perdem o direito. Perdem o direito. Às vezes as crianças não precisam nem retornar para perder esse direito pátrio. Não há modificação. Mas Josi, o que é uma coisa que tem que ser dita? Primeiro que é o seguinte, a fila de quem quer adotar é maior do que a fila de crianças a serem adotadas. Sempre a gente tem um inconsciente, um pensamento que tem um monte de criança para ser adotada e não tem ninguém para adotar. É muito o contrário. É ao contrário. Tem muita gente querendo adotar e poucas crianças destituídas do poder familiar para serem adotadas. Então, isso é uma questão importante. Outra questão importante, que eu não tenho os números de cabeça, mas é uma questão importante, é que muitas pessoas pensam que a violência, ela também existe contra as crianças, ela também é motivo de acolhimento, é um principal fator que leva as crianças a serem adotadas. Mas, na verdade, não é, né? Nós voltamos para a linha da pobreza e da miséria, e grande parte dos acolhidos, eles estão privados dos seus da questão alimentícia, da questão da sobrevivência, da questão de alimento. Então, a pobreza tem acolhido e infelizmente, muitos filhos dos nossos cidadãos, sabe? Porque quando a fome volta, o desespero dos pais é ir para o farol com os filhos. Quando a fome chega, a questão da drogadição, ela aumenta. Quando a miséria retorna, a questão da violência nos lares, ela cresce. Então, muitas das pessoas que estão hoje passando por uma situação dessa de dificuldade na manutenção da vida, têm seus filhos acolhidos, sabe? Em grande parte, a gente vê que a questão da alimentação, da manutenção da vida da criança, é uma das principais causas de acolhimento. A gente passa muito por isso. E aí, como que você organiza uma vida de uma pessoa dessa, né? Como que você organiza? Como que eu te digo para uma pessoa, arrume um emprego? Como? Você tá dizendo, como assim? Sabe? Como que eu arrumo um emprego? Se eu puxo carroça o dia inteiro e eu não tenho com quem fique com esse filho, assim, sabe? Aquilo que eu puxei carroça o dia... É uma realidade. Estou dando um exemplo aqui de alguma coisa que eu estou lembrando, mas é uma realidade, não é hipotético isso. Eu puxo carroça o dia inteiro, eu não tenho com quem deixar meu filho, e o rendimento dessa carroça não sustenta a nossa família. Entendeu? Então ele fica pedindo comida na rua, porque é uma realidade muito próxima, assim, sabe? Em regiões, aqui na região norte, aqui onde eu resido,
uma região mais organizada, mas que tem essa história em bairros da periferia constantemente, entendeu? Tá bom, tem sim a questão da violência, tem sim a questão do abandono, tem a questão da drogadição, tem tudo isso, mas grande parte, essa questão de nós voltarmos para a linha da pobreza tem feito com que muitas famílias sejam desestruturadas ao ponto de perderem seus filhos. Só em São Paulo são 50 mil crianças passando fome, desnutrida. A cidade mais rica do país está vivendo nessa situação. Crianças que têm as refeições apenas na escola. Na escola. Eu recebi uma família, né, de 6 irmãos, uma escadinha assim. Eles estavam numa situação de tamanha restrição alimentar, e na hora que eles iam à mesa, um e o outro, todos os 6, começavam a guardar a mistura nos bolsos para comerem mais tarde, com medo de que não fosse ter a próxima refeição. Tá? Não ter a garantia da próxima refeição é uma normalidade entre grande parte dos acolhidos que estão ali. E agora a gente está ainda com os órfãos do Covid. A gente tem os órfãos do Covid. E aí a gente tem o quê? Uma população fragilizada, e vendo os seus sobrinhos, vendo os seus netos indo para o abrigo e não tendo condição da garantia de solicitar essa guarda, porque não tem como garantir que eles vão se alimentar, sabe? Então, é melhor que ele fique aí mesmo, porque pelo menos aí ele vai ter a 5 refeição, e comigo aqui, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir garantir que eles vão se alimentar. Então, é um problema social, antes de tudo é um problema social, sabe? Então, eu vejo que a questão da violência é um problema social. O SAICA, ele é criado para é uma alta complexidade, é uma assistência de alta complexidade, porque ela tem vários canais que levam essas crianças para esse abrigo, sabe? SAICA, ele só tem aqui em São Paulo ou tem no país inteiro? No país inteiro, no país inteiro. Alguns usam uma outra nomenclatura, mas no país inteiro. É uma política pública, né? É uma política pública de atendimento à população de vulnerável e de alta complexidade. Agora, essas crianças de onde você trabalha, elas são adotadas por família? Sim, a adoção, ela é o último do último, né? No último caso é que se pensa numa adoção. A gente sempre está pensando que a família é o lugar de estar. A família. E aí, Josi, com muito cuidado, porque não é a minha família, não é a sua, é a família. Porque de qual família nós estamos falando, né? Dentro desse universo do que eu estou te passando, das famílias mais vulneráveis, existem outras composições familiares, né? Então, quando a gente ouve família, a gente tem que pensar que não é a família doriana, né? Pai, mãe, 2 filhos, um cachorro e todo mundo trabalhando, rindo com os dentes na boca. Não é assim que funciona. Assim, né? É uma outra, de qual família a gente está falando? Então, aquilo que você chama de um lar confortável, muitas vezes, não é o que a maioria da população chama de lar confortável, sabe? Então, assim, esse olhar precisa ser feito por um especialista que é o assistente social. Então, quando ele vê que não há a mínima condição daquela criança viver ali, seja por drogadição, por violência, porque tem uma série de violências todas que você pode imaginar, as mais terríveis, e aí o parecer é o seguinte, essa criança não tem família estendida, ela não tem ninguém que queira ficar com ela da família, ela não tem, inclusive, família, então é a recomendação para que ela seja destituída e vá para a adoção. Quando ela está destituída para adoção, existe uma lista de adoção. Não se faz mais a adoção à brasileira, né? Que era uma coisa nos anos 80, que era uma coisa muito feita, né? Que era tudo, pegava a criança e ali falava que era o pai e registrava. Não é assim que se faz. Há um cadastro que é feito, que o casal ou a pessoa, né? Não precisa ser um casal. Pode ser um casal homoafetivo, pode ser uma pessoa sozinha, pode ser só um homem, pode ser só uma mulher, não tem restrições a esse respeito. Ela se candidata a adotar uma criança numa vara da infância e juventude.
ela põe seu nome, põe seu endereço, põe seu interesse, e aí ela é chamada para as entrevistas. E essa entrevista é feita toda a questão, é feito um estudo social, psicológico, social dessa pessoa que está querendo adotar essa criança. E também uma outra questão também que é muito difundido, né? Que é muito, a gente tem um inconsciente, um senso comum, que é só gente rica consegue adotar. Não é verdade. O que acontece é que é feito um estudo social. Esse casal, essa pessoa, esse candidato, ele tem, primeiro, condições psicológicas de educar uma criança. Essa criança não vai passar por dificuldade, não vai correr riscos ao lado dessa pessoa que é candidata. Ela tem maturidade suficiente para ter essa criança sob a sua responsabilidade. As questões financeiras também são levadas em conta, mas não no nível que a gente imagina, que tem que ter grandes salários, futuro. Não é assim que é feito. É feito um aguardo, essa pessoa entra na fila, faz uma série de entrevistas, faz alguns aconselhamentos e cursos, e aí ela coloca lá qual é a criança que ela gostaria de ter para adotar. Então, a grande maioria prefere antes dos 5 anos de idade. E são as crianças que menos têm para ser adotadas, sabe? Então, pouquíssimas ou nenhuma vai querer um adolescente, pouquíssimas, um adolescente de 16 anos, sabe? Né? E se ele for negro, ainda menor a possibilidade. Então, crianças com um estereótipo têm mais chances de serem adotadas pela escolha dos pais, dos possíveis pais candidatos que querem aquela criança, né? Então, aí se aguarda, tendo essa destituição, é avisado para esse pai, é feita uma aproximação, e feita a aproximação, que pode demorar até 6 meses, dentro que os dois consigam se entrosar, a juíza libera temporariamente uma guarda temporária para observação tanto do SAICA quanto das técnicas, e depois de 1 ano a guarda definitiva pode se trocar o sobrenome e tudo mais. É muito interessante esse processo, né? Porque às vezes as pessoas falam, para adotar uma criança, a pessoa tem que ser rica, se não for rica não consegue adotar. Então isso é um mito, né? Sim, recentemente a gente participou de um processo de adoção que um casal adotou um bebê de pouca idade, e eles eram trabalhadores, assim, sabe? Ele era motorista de ônibus, ela trabalhava numa confecção, e a adoção foi essa adoção de muito sucesso. Agora, Marcelo, o que deveria mudar na educação para que todos tivessem uma educação de qualidade? É um grande desafio, né? Um grande desafio. Na minha opinião, eu acho que o significado da educação, ele tem que vir em primeiro lugar, sabe? Eu gosto muito da história do Paulo Freire, que quando ele consegue alfabetizar já pessoas adultas na cidade, porque com palavras que faziam sentido para aquelas pessoas, sabe? Sentido para aquelas pessoas. Porque o que vai fazer para mim sentido eu saber escrever estetoscópio, eu só nem sei o que é, quando na verdade eu estou trabalhando com tijolo, sabe como é? Então, quando você tem um aprendizado que está próximo a você, que te faz sentido, esse é um ganho. Eu acho que essa mudança precisa ser feita. Vendo com o Menteado que ele tinha na literatura, no conteúdo, tinha uma leitura que fazia pouco sentido para ele. Era algo que a gente sabe que ele vai precisar para prestar um vestibular dos clássicos, mas que, como aprendizado naquele momento para ele, pouco significado ele tem. Então, quando a gente estava aqui junto conversando a respeito do livro que ele tinha que ter lido, ele sequer lembrava do nome dos personagens, porque não tinha nenhuma conexão. Então, conexão com a educação, eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu ouço muito música, sabe? E tem um trecho da música, assim, sabe, que até é de um rapper brasileiro, que diz assim, como que eu vou aprender se a pessoa que me ensina lembra todo dia na sala de aula que ganha mal?
Sabe assim, quem nunca ouviu um lamento de um professor numa sala de aula? Eu acho que a valorização do professor também faz com que a educação ganhe peso. O professor tinha que ser reconhecido como alguém importante na sociedade. Eu acho que esse reconhecimento faria com que os professores vocacionados voltassem à educação. E essa educação fosse dada com mais peso, com mais honestidade e com mais significado. Eu não concordo que são os colégios militares que vão dar a melhor educação para os nossos jovens. Eu concordo com uma educação, sim, completa, que trate de vários assuntos, tenha pluralidade, mas que esteja antenada com os anseios dessa população, dessa geração. Então, quando eu ouço um adolescente me contar alguma coisa que ele aprendeu e que fez sentido para ele brilha os olhos e ele de fato aprendeu. E quando passar os anos, ele vai ter de fato aprendido. E eu gosto muito daquela máxima, e um conceito que eu gosto bastante é um conceito que você só ensina algo para alguém no momento que ele aprende, né? Então, assim, tipo assim, falar alguma coisa para você e você não ter compreendido, eu não ensinei, eu falei alguma coisa para você. Você só ensinou alguém quando alguém aprendeu. Então, trazer gente que queira ensinar as pessoas, sabe? Não é passar conteúdo, mas queira ensinar as pessoas. E como eu já lhe disse antes, não com conteúdo só acadêmico, mas com conteúdo de vida, né? Saber aprender para poder ensinar. O que é feito professor nos dias atuais? Quando eu penso em professor, eu lembro muito de Cervantes, com Dom Quixote lá lutando, sabe? Sabe? Eu penso muito nisso, sabe? Porque é um desafio, né? É um desafio. Eu gosto muito de saber coisas que alguém não sabe. Para, no momento oportuno, falar e essa pessoa, assim, é isso. E ter aquele aprendizado de coisas assim. Então, eu até falo com a minha esposa, eu sei um monte de coisa que não serve para nada, a não ser para ensinar, sabe como que é? Então você sabe alguma coisa assim que naquele momento faz um sentido e a pessoa diz assim, pô, mas dá para saber coisas assim que fazem sentido quando eu estiver conversando com meus amigos e faz sentido assim. Você sabia disso? Aí, sabe, eu gosto muito desse aprendizado, desse ensinamento. Eu tenho um conteúdo mesmo acadêmico que me habilita para falar e ensinar algumas coisas, mas nem de perto convivo de aprendizado com as minhas netas e na minha nova fase da minha vida, nessa minha idade, vivendo o amor que eu estou vivendo, não chega nem perto do que eu aprendi na academia. Porque o aprendizado significativo de tudo que eu aprendi na academia faz sentido quando eu olho para minha neta. Faz sentido quando eu aprendo alguma coisa nova com a minha companheira, com a minha esposa. Porque é aí que está a aprender, né? O aprender está aí, né? O aprender está morando aí. Então, se eu, falar a tabela periódica para você, eu tiver um monte de conteúdo, saber fazer alguma coisa assim, e não ter essa vivência, eu acho que eu não vou ser um tão bom professor quanto eu conseguir conectar a minha vida com os meus ensinos, ou com o meu aprendizado. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu acho que a educação, principalmente dos professores, leva a gente para um monte de lugar e a gente tem que estar sempre aberto a ir para onde ele está nos levando, né? Voltei a estudar agora, né? Voltei mais uma vez a estudar. Eu também tenho dificuldade. Eu até acho que tem muita valia nos dias de hoje os especialistas, né? Mas como é bom você poder não ser especialista e saber de um monte de outras coisas, sabe? Então, eu tenho conhecimento na área teológica, eu tenho conhecimento na área da dependência química, eu tenho conhecimento na área da pedagogia, agora estou indo para uma área social. E eu acho que a pluralidade de conhecimento te faz uma pessoa mais sabida, né? Os saberes te tornam uma pessoa mais sabida. Então, há a diferença entre os saberes, né? Mas se você puder colecionar uma série de saberes, eu acho que vai te fazer mais sabido. Te agradeço muito. É muito bom poder conversar um pouquinho com você, falar um pouco dessas coisas, e estou à disposição, se você, em qualquer outro momento que você queira falar de qualquer outro assunto, a gente está disposto e disponível para o que for preciso. Certo, com certeza eu vou chamar, né? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Josi. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau.